Um dia desse uma pessoa perguntou aqui num comentário de um dos vídeos como que eu faço para organizar o meu pensamento. Ela disse que os vídeos são bons, que eu falo de maneira organizada e ela queria saber como faz isso. Bom, eu pensei um pouco sobre isso e eu coloquei aqui 3 elementos ou 3 práticas que vão te ajudar a organizar o seu pensamento. Se você tem essa dificuldade, se você não sabe se expressar bem ou organizar os seus pensamentos, estabelecer objetivos, então fica no vídeo até o fim para você aprender a fazer isso de maneira muito prática, muito simples. O primeiro ponto é um ponto que eu falei inclusive no vídeo de ontem. Se você não assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar aqui no card para você assistir depois. O vídeo de ontem eu falei sobre como ficar mais inteligente. E o mesmo segredo, ou o mesmo princípio, né, um dos mesmos princípios para você fazer isso, é também um dos mesmos princípios para você organizar o seu pensamento. Este princípio se chama silêncio. O silêncio, ele é ordenador não só de pensamentos, ele é ordenador do homem e da vida. O silêncio, ele é algo extremamente combatido nos dias de hoje. Todos nós estamos afeiçoados pelo barulho, estamos afeiçoados pelo contraste que há entre a nossa cabeça e a distração. Quer dizer, nós precisamos o tempo todo estar distraídos, nós precisamos colocar a nossa atenção em alguma coisa que nos tire deste mundo imediato, das coisas reais que a gente está vendo e fazendo. Por que isso? Porque o silêncio, ele nos força a organizar. O silêncio nos força a lembrar aquilo que há de errado. Ele nos força a lembrar primeiro o que há de errado com a gente mesmo. O silêncio é a porta da consciência. E, em segundo lugar, ele nos lembra o que há de errado com as coisas à nossa volta. Então, é no silêncio que vem, por exemplo, os pensamentos com relação ao passado, é no silêncio que vem os pensamentos com relação às coisas que você tem que resolver, é no silêncio que vem os pensamentos com relação a defeitos. Mas o silêncio, ele é como se fosse a caixa de Pandora, né? Começa a sair essas porcarias todas para purificar. Sai primeiro as partes ruins, mas depois vem a esperança. E essa esperança que vem é aquilo que realmente conserta você. O silêncio, de maneira simbólica, o momento mais silencioso do homem é justamente a morte, né? Mas também é a porta de entrada para o momento mais glorioso do homem, que é a ressurreição. Nós já vemos isso em Cristo, né? No sexto dia, aliás, no sétimo dia, né? Deus descansou. E aí você vai ver, né? Que Jesus, ele morre no sexto dia, na sexta-feira, e passa um dia inteiro sepultado, que é no sábado, o sétimo dia, quer dizer, descansou, silenciou, e no domingo ele retorna glorioso. Então assim também é o silêncio para a nossa consciência. Ela é como o dia do descanso. Ela começa ali como um incômodo muito forte. O silêncio, ele começa a instigar a nossa consciência. E vem todo tipo de negatividade a princípio, mas isso é justamente a cura, né? Ele expurga de você as coisas negativas. E quando eu digo, né, coisas negativas, nesse contexto aqui de organizar o pensamento, as coisas negativas não são necessariamente os seus defeitos, ou os seus pecados, ou as suas más memórias, nada disso, não. As coisas negativas, também é isso, né? Mas as coisas negativas são principalmente as coisas que você presta atenção e que não deveria. E quando eu digo coisas que você presta atenção e não deveria, não estou dizendo necessariamente coisas ruins ou más. Eu só estou dizendo coisas que não deveria. Por exemplo, existe uma série de coisas que a gente dá a nossa atenção e que elas não são necessariamente erradas, nem certas, elas são neutras, mas que roubam o nosso tempo, roubam a nossa atenção de coisas verdadeiramente dignas. Então, sei lá, vou te dar um exemplo que acontece comigo, né? Às vezes eu estou com as minhas filhas e elas estão brincando e eu estou ali com elas, mas eu estou vendo alguma coisa no celular e às vezes é alguma coisa muito boa. Sei lá, estou vendo um trecho de um vídeo de um padre falando alguma coisa muito boa. Isso é bom. Porém, bom mesmo é estar com elas. Bom mesmo é prestar atenção nelas. Bom mesmo é estar ali brincando com elas. Por quê? Porque isso é real. A outra coisa é acessível a qualquer outro momento. Mas isso não. Um dia, a minha casa, que é cheia de barulho de criança, não vai ter mais barulho de criança. Um dia, eu que tenho vitalidade hoje, que sou jovem, né, para estar com elas brincando, não vou ter mais essa vitalidade.
as coisas passam. Então, se eu dou a minha atenção a coisas boas, mas que são menos boas do que as que eu tenho realmente para dar atenção, elas se vão e eu não tenho mais tempo para isso. Então, o silêncio, muitas vezes, né, vai me fazer reconhecer dolorosamente aquilo que eu já perdi, mas vai me impedir de perder mais. Então, esse é um exemplo da minha vida, mas você pode tirar um exemplo da sua. Inclusive, você pode fazer isso depois do vídeo, né, ficar em silêncio e tentar tirar exemplos da sua vida onde você pode realmente colher esse tipo de sabedoria. Uma outra coisa que te ajuda a ter pensamentos mais amarrados, organizar a sua mente, organizar, né, a sua forma de se expressar, enfim, é a sua intenção ou a sua intencionalidade. Em outras palavras, o seu objetivo. Então, por exemplo, qual é o objetivo que eu tenho quando eu venho aqui para gravar um vídeo? O objetivo que eu tenho é organizar um pensamento, uma mensagem para passar para você de maneira que você receba e que seja um diferencial na sua vida. Quer dizer, se eu não tivesse a intenção de que a coisa que eu falo aqui vai causar um impacto na sua vida, um impacto positivo, eu não viria falar, certo? Então, eu preciso organizar o meu pensamento de maneira que ele já chegue organizado para você, que você tenha menos trabalho para fazer isso. Eu digo menos porque, em algum grau, eu vou ser sempre impreciso. Eu vou sempre perder um pouco do raciocínio porque eu não estou aqui lendo um roteiro. Eu estou raciocinando também, eu estou pensando também. Então, eu preciso, mais do que saber palavra por palavra do que falar, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Então, qual é a transformação que eu quero que você tenha depois de sair desse vídeo? Que você saiba organizar os seus pensamentos. Ou que você melhore a organização dos seus pensamentos. Então, eu não vou pensar palavra por palavra do que eu vou falar. Eu vou pensar onde eu quero chegar. E é isso que você precisa fazer. Sei lá, você vai apresentar um trabalho de escola, você vai apresentar um trabalho de faculdade, você vai apresentar um TCC, você vai fazer uma palestra, você vai fazer uma pregação. Você precisa ter um norte, um objetivo, uma intenção. O objetivo é efetivamente aquilo que você pretende alcançar. A intenção é uma coisa um pouco diferente, é aquilo que você pretende passar. Então, o que eu quero transmitir para as pessoas que estão me ouvindo agora? O que você quer transmitir quando você vai conversar com alguém? Organizar o pensamento não serve só para você fazer palestras e falar em público. Serve para você explicar, às vezes, para o seu filho pequeno, uma determinada coisa. Serve para você falar com a sua esposa. Serve para você falar com o seu chefe. Serve para você falar com o seu empregado. Serve para você fazer uma venda. Serve para tudo. Organizar o pensamento é organizar a fala, é organizar a expressão do seu pensamento, que no fim das contas é quem você é. Ou seja, é se transmitir ao outro de maneira mais clara, objetiva e com a intenção correta. Se você quer explicar algo para uma criança, você não pode falar de maneira rápida ou de qualquer jeito. Então, você precisa ter o mínimo de intencionalidade no sentido de que eu preciso me fazer entender para ela. Então você tem que pensar, por exemplo, como é que é o ponto de vista de uma criança. Ou se você vai falar em público, como é que é esse público. Esse público aqui é de adultos, é de jovens. Eles vão ter pensamentos diferentes, formas de captar a mensagem de maneira diferente. Um é mais maduro, o outro é mais imaturo. Então eu preciso me adaptar. Não é que eu precise ficar igual a quem está me ouvindo. Não, de maneira nenhuma. Você nunca deve fazer isso, inclusive. Isso só rebaixa a sua autoridade. Isso só, inclusive, traz para você problemas, porque se você pega um público jovem, por exemplo, e é o jovenzão perto deles, eles não vão te respeitar. Então o que você precisa fazer é, sem perder a sua essência, fazer com que a sua mensagem, ou seja, o seu pensamento, a sua fala, se transmita a um nível que a pessoa possa pegar. Esse é o seu objetivo, essa é a sua intenção. Isso você só faz se você dominar aquilo lá. Se você domina o seu pensamento, se você domina a sua mensagem. E dominar a sua mensagem requer limpar ela de tudo que é ruim, negativo, a atenção que você presta a essa mensagem. E você faz isso através do silêncio. Então, aqui nós já temos duas práticas, né, para você implementar na sua prática de organização mental ou organização de pensamento. A terceira prática é justamente a prática. Ou seja, você precisa fazer. Ironicamente, para organizar os seus pensamentos, você não pode ficar só pensando. Né? Você precisa botar isso em prática, você precisa falar. Porque organizar os pensamentos não adianta nada se eles não se transmutam em ação ou em fala.
Não adianta nada você ter o pensamento mais organizado possível e você nunca faz nada com isso. Não adianta nada você ter o pensamento mais organizado possível, mas você nunca expressa isso. Então, o pensamento organizado, ele é um meio para um fim. Esse fim pode ser transmitir para os outros ou pode ser as ações que você vai implementar. Então, esse é o segredo. Silêncio. Você pode colocar aí, né? Silêncio com meditação. Intencionalidade, objetivo. E por último, a prática. E a prática vai se transmutar sempre em 2 fins. Ou falar, expressar, ou nos comportamentos, nas ações que você tem. Se você quiser saber mais, você pode, né, gostou desse assunto, né? Se você quiser saber mais, você pode conhecer a Escola da Verdade. A Escola da Verdade é um ambiente online própria para organizar o seu pensamento, não só o seu pensamento, mas a sua vida intelectual. Então, se você quer ter uma vida de estudos mais aprofundada, mais certeira, mesmo que você tenha pouco tempo, mesmo que as suas circunstâncias sejam difíceis, né, tudo isso não é motivo para você não ter uma vida de estudos, não ter uma vida de pensamento, sabe? Ter uma vida interior. Então, se você quiser formar isso e quiser ajuda para isso, né, você pode fazer sozinho? Claro que pode. Mas se você quiser minha ajuda, se você quiser direcionamento, clareza para fazer isso, eu te convido a conhecer a Escola da Verdade. Você pode entrar em contato comigo, os links, o link não, né? Mas os meios de contato estão aqui na descrição. É só você mandar uma mensagem para mim que eu vou te explicar, tirar suas dúvidas e de repente você pode aí se tornar o meu aluno e aprender a fazer isso de maneira muito mais profunda e guiada. Gostou do vídeo? Compartilha. Eu vou te indicar, inclusive, que você assista o vídeo de ontem, tá? O vídeo Como se tornar mais inteligente do que a maioria das pessoas. Você vai gostar desse vídeo, eu tenho certeza, e vai completar isso que eu falei aqui. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Se você é novo aqui, está conhecendo o canal agora, se inscreva. Você vai gostar dos outros conteúdos, tenho certeza disso. E não deixe também de comentar aqui, se você tiver alguma dúvida, se você gostou do vídeo. Se não gostou, também pode comentar. Lembrando que esse vídeo saiu de um comentário de dúvida. Então, de repente, o seu comentário, a sua dúvida ou aquilo que você falou, né, cria em mim uma ideia ou dá para mim uma ideia de responder você através de um vídeo. Beleza? Infelizmente, não lembro agora o nome da pessoa que colocou lá a dúvida, né? Acho que nem dá para eu acessar aqui agora, senão vou fazer você perder o seu tempo. Mas você que colocou a dúvida, um abraço para você. Esse vídeo eu dedico a você e você sabe o seu nome, eu tenho certeza disso. Até mais, pessoal.